Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui do nosso Esquenta Global PMO Day. Lembrando que o evento é daqui 2 dias, depois de amanhã, teremos o grande dia aí com um dia inteiro de conteúdo sobre PMO. E estamos aqui hoje, eu, Cláudio Bassan e Nelson Rosamilha, para bater um papo com vocês sobre o seu PMO está preparado para decidir com IA? Será? E antes de começarmos, eu quero deixar aqui aberto para cada um se apresentar e falar para a gente, dar uma boa noite para a turma e também para aquelas pessoas que vão assistir a gravação. Começando aqui com o Cláudio. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Cláudio Bassan. Eu atualmente trabalho na Trusses Consultoria. Eu tenho aí um pouco mais de 15 anos de conhecimento e trabalho em PMO, voltado principalmente à área de tecnologia da informação, né? Venho dessa área desde o começo aí da minha carreira profissional e aplicando meus estudos, e estou aqui para participar desse bate-papo aqui. E agradeço aí a todos aí pelo convite. Maravilha! E agora o Nelson Rosamilha, que foi quem idealizou, fez essa curadoria maravilhosa para esse evento, né, Nelson? Fala um pouquinho, pessoal, aí. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente está sempre focado aí em trazer profissionais, né, que consigam agregar ao nosso rol de competências, principalmente na posição estratégica que os profissionais de escritório de gerenciamento de projetos atuam. Então, a ideia é sempre trazer aqui profissionais sêniores para poder trazer um pouco aí de aprendizado para vocês. Beleza? Fantástico. Lembrando a todo mundo aqui o seguinte, ó, podem colocar suas perguntas, eu não sei de onde você está assistindo, pela Digital Edu, nós estamos transmitindo por LinkedIn, por YouTube, por Facebook. Então, independentemente de qual rede você está acessando, pode colocar a pergunta no chat, tá? Agora, se você estiver acessando pela Digital Edu, no final desse encontro, nós vamos colocar no chat para você algumas coisas bem interessantes. Uma delas é o certificado deste encontro, tá? Todo encontro nosso aqui gera um certificado de 1 hora que você pode usar para reportar seus PDUs, pode usar para horas complementares para quem for estudante, ok? E também vamos dar aí um cupomzinho bacana para quem que fizer sentido participar com a gente do Global PMO Day. É isso aí. E algumas coisinhas mais. Então fiquem até o final, que nós vamos conversar. Mas agora é hora da gente bater um papo, né? E assim, contextualizando, a gente fala muito PMO, muitos já conhecem, a IA também nem se fala, mas quando falamos de PMO orientado por IA, do que exatamente estamos falando, né? Do que nós estamos falando, o Nelson e Cláudio? Bom, vamos lá. Todo o que eu vou compartilhar com vocês, basicamente, vem da minha prática, né, do meu uso hoje no dia a dia, dentro do PMO, né, como frente aí principal. E quando eu olho para a IA, quando ela é orientada, o PMO é orientado pela IA, o principal item que eu vejo é a parte preditiva, o uso da IA na parte preditiva e na parte prescritiva, entendeu? Então, eu não vou só prever uma probabilidade, por exemplo, de atraso com base histórica, como eu também vou ter uma sugestão de solução do problema, né? Vindo da IA, dentro de uma análise e tempo de resposta muito mais rápida do que teria hoje, representada pelos meus gerentes de projetos, por exemplo. Tá? Então, hoje, eu vejo muito a utilização dela dessa forma, preditiva e prescritiva. Maravilha, Legal. Nelson. Eu acho legal o Cláudio tocar nesse assunto, né? Porque a gente fala muito de utilizar isso de forma preditiva e prescritiva. Tem um relatório
eu acho que chama, é de 2025, é do PMI. Ele diz que a IA, né, ela amplia a nossa capacidade humana, porque envolve muito aqui a parte de análise, né, para a gente poder, para suportar a nossa decisão. Não é só uma automação cega. Ela fala muito que a gente precisa integrar aqui dados, projetos e programas. E quando ele fala do preditivo e prescritivo, a gente tem que lembrar sempre, né, que um PMO orientado por IA, ele precisa, para fazer isso, utilizar dado estruturado, histórico confiável, modelos bem analíticos, para que a gente consiga aí fazer uma análise e projeção de valor de qualidade. Porque se você não tiver dado bom, você vai ter um resultado ruim. Fantástico. Isso aí é até um ponto até que vinha da minha próxima pergunta, que eu preparei para a gente poder discutir aqui, que muitas empresas, elas acabam, quando fala assim da IA, por exemplo, muitas ainda estão naquela ideia de seguir a boiada, né? Vamos na hype. E acabam implantando por implementar as coisas, antes de olhar aquilo que realmente importa, que é o que o Nelson falou. Primeira coisa ali, os dados e os processos. Então, os seus dados estão confiáveis, são bons, ou seja, o processo que você está querendo implementar ali uma IA, que você quer fazer esse trabalho, ele está consolidado ou é um processo falho? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Um outro ponto. Então, já fazendo, aproveitando e já fazendo a pergunta, né? Que eu queria saber da visão de vocês, em que nível de maturidade os PMOs brasileiros estão hoje, né? Quando o assunto é uso de dados e IA. Bom, Nelson, pode falar. Você vai dar boa notícia ou que eu vou dar boa notícia, Cláudio? Pode dar você. Olha, eu gosto muito de falar de dados, né? Assim, veja, existe essa pergunta é bem interessante, porque, assim, na minha visão, tá? Uhum. A gente está num nível muito inicial aqui de maturidade analítica. Por que eu falo isso? Porque quando você fala aqui de IA, a gente tem que pensar que o gargalo não é tecnologia, mas é a governança da informação. E mais que isso, tem um relatório que chama The State of the Modern PMO. Ele diz que menos 1%, menos de 1% das organizações, elas apresentam comportamentos maduros integrados entre dados, benefício e decisão estratégica. Além disso, a gente tem que lembrar que para você integrar tudo isso, você precisa daquilo que a gente chama de alto nível de business acumen, né? Você conhecer bem o negócio, porque isso é um pré-requisito para você tomar decisão orientada a IA. Você fazer um comentário, Cláudio, sobre essa colocação do Nelson? Eu acho que o nível ele está relacionado mesmo, bem relacionado, né, à governança de dados que você tem e que você utiliza, né? A IA está aí, várias pessoas estão aplicando a IA, né, mas para ter um resultado de fato efetivo ou para tomada de decisão, ou com uma profundidade dentro do seu portfólio de projetos que você tenha, se você não tiver dados com qualidade, a dificuldade de você... É o famoso... O Nelson acho que começou muito bem, né? O trash in, trash out, né? Ou seja, se eu tenho dados ruins na entrada, eu vou ter dados ruins na saída, como decisão ou como ou qualquer previsão ou prescrição que venha a ter aí, até de nós, não precisa ser pela AI, que a IA, claro, pelo volume de dados, ela desce numa profundidade muito maior, né, do que nós.
Uhum. Bacana. E pensando assim nesse bate-papo nosso aqui, voltado para o PMO, o Cláudio e Nelson, que tipo de dados um PMO realmente precisa estruturar para começar a gerar previsões mais inteligentes? Bom, vou falar da minha experiência aqui, tá? Nós começamos bom, o primeiro ponto eu tenho muito em mente, começa pequeno, começa simples, na verdade. Talvez o pequeno seja relativo, né? Mas como é que nós começamos aqui, né? A utilizar e aplicar a IA aqui na prática, né? A primeira coisa que a gente foi ver foram os nossos dados de cronograma, por exemplo, planejado versus realizado. É um ponto fundamental. Parece que não, né? Mas muitas das organizações não têm um cronograma, pelo menos atualizado. Ele nasce em algum momento, às vezes muito por metodologias, muito por templates, mas na hora que você vai ver o projeto na prática, o cronograma não está refletindo ele. Ou o status não está atualizado há 3 semanas, por exemplo. Isso é muito comum. Até o processo seu de auditoria, ele não deve parar nunca, porque nós temos pessoas trabalhando na ponta, e por mais que a gente automatize tudo, se você não tem uma ação, além de notificações, além de processos de alerta automáticos, se você não tem uma pessoa ali tendo de fato a gestão, a auditoria, a cobrança em cima da equipe, o treinamento, o aculturamento, você não vai ter o dado conforme você precisa. Então, falando para você, eu iniciei com um cronograma, primeiro ponto. O segundo ponto, nós fomos para a parte de orçamento, toda a parte de previsão, na verdade não previsão, mas planejamento financeiro, que eu tenho planejado versus o que eu estou realizando e o que eu tenho previsto. Fomos para a alocação, acho que o cronograma ele junta muita coisa, né? Falar do cronograma, ele tem uma profundidade muito grande. Muitas pessoas usam, às vezes, o cronograma só para atividades, mas ele tem amarração de todos os recursos financeiros, pessoas, enfim. Você tem tudo ali, né? Se você conseguir fazer uma gestão e um planejamento bem estruturado. Mas voltando, então, à parte financeira, parte de alocações, que é muito importante para o segmento que eu estou, principalmente, que é consultoria, né? E aqui é bem dinâmico. E, por último, gestão de riscos, porque os riscos impactam e direcionam e mostram para nós aonde que a gente pode ter ou uma ação agora do que futura, ou aceitar no futuro algum impacto, ou mitigar, ou transferir, desde já, quando eu olho para o meu cronograma. Então, foram essas as principais informações que nós começamos a trabalhar aqui na Trusts, para poder ter a qualidade de dados. Então, eu comecei daí, pequeno, coisa do dia a dia, que deveria ser do dia a dia nosso. Você falou de alguns pontos aí, Cláudio, que inclusive entrou na minha expertise de quando eu era do mercado, né? Legal. Que eu era planejador, já fui líder de PMO e tudo mais. E o planejamento, o cronograma, aquela pessoa que às vezes é vista como chato, né? Eu lembro quando eu era planejador, que eu chegava em alguns setores e lá vem o cara do cronograma. E já saía correndo, porque a gente queria pegar a estimativa e tudo mais. E o pessoal não dá muito valor para isso, acha que é bobeirinha. E se você tem um planejamento falho, primeiro que você vai perder todo esse histórico, né? Confiável. Eu contei um caso semana passada, na nossa live aqui, do gerente que mensalmente ele mandava gravar uma nova linha de base. Uhum. Ele queria e mandava para o diretor como se não tivesse atrasado, né? Então foi uma coisa assim, isso aí perde toda a rastreabilidade, você perde a sua linha, os seus dados, né? É lixo, como nós falamos, isso é lixo, não vai funcionar. E eu, na época de planejamento, conversava com muitos planejadores e as empresas brasileiras hoje, se for pegar aqui, grande parte delas, usa o cronograma para poder atualizar atividade. Só isso, mais nada. Elas não usam aquilo que dá para ser usado.
né, para poder fazer ali Perfeito. a inclusão da mão de obra, né, alocar a mão de obra certinha, saber Excelente. quantas horas de trabalho aquele funcionário trabalhou naquele projeto, para colocar também quantitativos. É lógico que quanto mais coisas você coloca, mais caro fica, gente, isso aí é fato. Uhum. Porque o controle é mais complicado, porque você tem que controlar o nível de tijolo, dependendo do tipo de obra. Dá para fazer isso? Dá. Você tem que ter um planejamento, uma equipe muito boa para fazer isso. Mas a maior parte das pessoas não faz. Então acaba, Verdade. eh, se ela vier fazer alguma utilização de alguma coisa para trabalhar com IA, por exemplo, começou pelos dados. Os dados não vão dizer muita coisa, né? Sim, perfeito. Exatamente. Exatamente, Wagner. E aí tem um ponto bem interessante, né? A gente já falou isso anteriormente, mas quando você fala aí de dados, a gente tem que pensar o seguinte, que nem o Cláudio comentou, poxa, financeiro, cronograma, benefício planejado versus realizado, você pode usar para fazer o registro formal das decisões, das premissas, dos responsáveis. Você pode fazer aquela conexão explícita entre as iniciativas, portfólio, objetivo estratégico. Porém, tem uma coisa que o Cláudio tocou que é fundamental, né? E você também falou sobre isso. As decisões, elas são orientadas por dados que exigem assim medidas de resultados de valor, não é execução. Eu preciso disso para tomar uma decisão baseada em resultado e em valor. Então, por isso que é muito importante. A gente pode falar aqui várias maneiras para você estruturar a previsão mais inteligente, mas ela tem que partir dessa premissa. A decisão inteligente só é tomada em medidas de resultado e de valor. É. Sim, sim, isso tudo. Essa, Fantástico. essa parte, ô Wagner, só complementando aí, né? Você comentou de fazer a gestão em cima de um tijolo, né? É interessante, às vezes eu recebo questionamentos da equipe ou de outros colegas também, até que nível eu desço na atividade, É, até onde eu controlo o meu cronograma por dia, por hora, por minuto, né? Vamos dizer assim. E eu sempre falo assim, ó, não tem certo, não tem errado. Quanto maior detalhe você chega, só tem um motivo para estar lá esse detalhe, se você for fazer gestão sobre ele. Não isso. adianta você controlar uma tarefa a hora se você não mede ela em 30 minutos, por exemplo. Se você não vai Exatamente. medir, se você não vai tomar ação, eu não vejo tanto sentido de você colocar a tarefa em hora, por exemplo, Isso. né? É perder Ou tempo, né? descer no nível de uma segregação muito maior em atividades que não precisaria. E É quanto igual, por mais, exemplo, maior só nível co- de gestão, pode falar. igual, por exemplo, projetos de parada justifica. Por quê? Sim, São momentos, atividades. A parada geralmente é programada durante um ano, acontece durante 3 dias ali, vai ser controlado em horas. Não é tem isso como aí. não ser assim. Agora, um projeto predial, pô, você vai me colocar ali hora um, hora dois, hora três, pô, aí já você já tá. Mas, O independentemente bom senso, né? do É o bom nível, senso. em Isso. todos eles você consegue fazer uma apropriação ali de horas de trabalho e também de recurso. Sim. Dá para A colocar. gente acaba atuando aqui, é a fase crítica para nós, que a gestão acaba sendo mais próxima, a gente chama de cutover aqui, na execução do nosso plano de cutover, porque a atuação aqui é dentro de segurança, SAP, né? Enfim, que a consultoria trabalha, e aí a gente fala de plano de cutover para a execução dele vai acabar definindo o go live do projeto, né? E muitas vezes não acaba entrando nem no cronograma o detalhamento dessas atividades, porque quando a gente começa um projeto, temos templates e tudo, mas se a gente joga todas as atividades de um plano de cutover dentro de um cronograma, eu acabo aumentando a complexidade para explicar, para falar, muitas pessoas envolvidas que naquele momento do projeto não estarão, eles precisam só saber o que vai acontecer, quando e em que momento eles vão estar sendo impactados pelo projeto,
mas não precisa de um detalhamento tão grande, profundo, técnico, que acaba acontecendo no nosso plano de cutover. Então, a gente acaba controlando como se fosse um segundo cronograma, no momento exato, naquela fase de realização do plano de cutover, por exemplo. Né? E no cronograma acaba indo uma atividade macro com um tempo maior, só para mostrar e divulgar que esse momento vai acontecer. Sim, é uma atividade que não está sendo controlada diretamente pelo time do projeto, vamos dizer assim, mas ela está sendo controlada. O projeto tem que saber disso e o controle é feito de outra a E é a parte, né? necessidade de ir lá na hora a hora, né? Isso Bom, aí. isso aí. Maravilhoso. E você falou um pouquinho sobre riscos, tá, o Cláudio? E é uma coisa que o pessoal pergunta muito. É, Wagner, eu não me aprofundei muito de como utilizar a IA, por exemplo, para tomar decisões. Geralmente, eu sempre falo, quando tem alguma bate-papo, alguma coisa assim, do uso da IA para te dar um start de pelo menos por onde começar. Por exemplo, estou num projeto novo, eu não sei quais riscos estão envolvidos ali nele. Então, você pode colocar o contexto, fazer as perguntas para uma IA, para ela te fazer um brainstorming entre você e a IA. Uhum. Pode muito bem levantar para você um risco que você não tinha imaginado, mas você não vai aceitar todos os riscos que ela coloca, porque ela vai colocar riscos também que não são inerentes ao Aplicáveis. seu negócio. Uhum. Tem outra forma, como é que a gente usa, né, Nelson e Cláudio, assim, a IA na gestão de riscos? Perfeito. Bom, antes de entrar já com o risco identificado, utilizamos também de prompts para poder identificar riscos num determinado escopo e num determinado cronograma até, né? Você entrega para a IA, ela vai fazer análises, né? Claro, quanto mais informações e detalhes, profundidade você entregar, melhor será o resultado da IA, né? Ela vai, se você só entregar um cronograma, às vezes ela vai gerar riscos que não são aplicáveis para o seu projeto, por exemplo, de fato, né? E você vai aproveitar aqueles que ela identificou que são. Mas quando você entrega riscos, além de estarem mapeados, você também já definiu um plano de ação. Se você eliminou, não tem nem a necessidade, acho que, de registrar para IA. No meu entendimento, pode até entrar como conhecimento, é claro, porque ela acessa, você entrega a base de dados que você tem, beleza, ela vai ver lá que você eliminou, perdão, um risco. Mas quando você tem alguma ação mitigatória, dependendo do cronograma, do tempo, ou até mesmo de dado histórico que você tenha, ela vai poder questionar a sua ação mitigatória que você definiu junto ao seu cliente, por exemplo, porque risco não adianta ser unilateral as ações. Pode ser que em alguns seja, mas o cliente tem que ter visão. Que toda vez que, ou clientes, stakeholders, né? Eu vou falar muito cliente aqui por conta do contexto que eu estou inserido, principalmente hoje, né? Mas é assim, primeiro que você manter a comunicação e a informação à vista de todos, você elimina discussões futuras, principalmente quando os problemas surgem, né? Ou os riscos se concretizam, né? Mas a IA, resumindo, voltando na resposta, né? A IA, ela vai fazer uma análise, se dependendo do que você entregar para ela também, alocações de recursos, ela vai até propor, lembrando sempre, né? Ela vai prescrever algo para você. A decisão não vai ser da IA. Eu, por exemplo, não quero chegar numa Nunca automação. deve ser da IA, né, Isso, eu Cláudio? não quero chegar numa automação que a IA vá tomar as decisões e implementá-las. Eu não quero chegar nisso, né? Eu sempre olho o raciocínio que a IA está seguindo para algum retorno que ela me dê de maior profundidade, com dados que eu não consegui fazer com o entendimento por completo, eu vou direto no raciocínio, né? Então, ela sempre está me sugerindo algo de ação, e eu sempre vou avaliar. E quanto melhor você questionar ou direcionar a IA,
melhor ela vai te dar como fundamento o porquê das possíveis, né, soluções que ela está te sugerindo, que às vezes vem 1 ou 2, 3 cenários até, que é de sugestão, e você vai poder entender qual você vai aplicar, ou se você vai para uma segunda análise ainda para entender também impactos, por exemplo, né? Todas as soluções, elas são possíveis, mas qual vai gerar menor custo para mim? Qual vai gerar menor tempo, impacto no prazo do projeto? E assim vai, né? Então, eu uso dessa forma. Quando eu tenho a gestão do risco, o dado está com qualidade, eu tenho plano mitigatório, aí você começa a fazer o cruzamento com cronograma, escopo, algum dado que às vezes a gente insere, o cliente gargalo no projeto, e esse comportamento ele vem se repetindo, não foi algo particular no começo do projeto, não, ele vem se repetindo. Aí a IA entra com outras análises, às vezes até devolve algum questionamento, para eu te responder melhor, eu preciso saber disso e disso, e aí você dá sequência. Bacana. Então, assim, só para poder o meu entendimento aqui, porque eu já tenho um tempo que eu não, até falei aqui também, que não estou no dia a dia da gestão, né? Uhum. Atualmente, eu conecto pessoas, né, que querem aprender com quem quer conhecimento. Mas, assim, simplificando aqui, né, o entendimento, eu consigo, então, né, através da criação de um sistema, e também com dados históricos, porque muitas empresas agora, nesse momento de IA, vão falar assim, pô, por que eu não comecei há 5 anos atrás, né? Porque muitas já têm mais do que isso de coleta de informação, vai coletando. Então, por exemplo, Uhum. eu fiz vários projetos aqui que todos eles, minha especialidade é implantação do sistema de filtragem utilizando filtros de manga. Uhum. Eu faço importação e vejo que toda importação eu tenho um atraso médio ali de 30, 60 dias na entrega do equipamento e que X% das vezes foi parado no desembarque por problema XYZ, não sei qual seja. Então eu consigo, né, hoje, por exemplo, eu entregar o meu cronograma pronto, por exemplo, entregar a minha base histórica e o sistema virar para assim, cara, você está colocando 60 dias aqui para entrega de um filtro que está vindo da Alemanha, mas na sua base histórica, você já viu que em 50% dos casos atrasou 90 dias, devido a isso, isso, isso. Então, hoje a gente tem condição de automatizar tudo isso, correto? Ou é a impressão minha? Olha, tem condições de automatizar. Você vai acabar conectando a IA na sua base. É possível, você dando o direcionamento, ela vai lá, consome os dados e ela acaba te reportando, sinalizando. Então, terão gatilhos que ela vai olhar e você carregando, por exemplo, o que eu enxergo aí? Que você carregando o seu cronograma na primeira versão, ela já vai disparar um alerta para você em relação a essa atividade com dado histórico aí, com base histórica que ela tenha, tá? É possível você fazer essa integração. Ou fazer manual, se você pensar, você comentou aí 1 hora, né? Eu vou precisar ter um sistema, vou precisar ter o dado histórico. Então, às vezes, não é sistema. Eu comecei muito em Excel. Infelizmente, era o que a Eu gente tinha. fazia Excel. Inclusive, nós tínhamos um sistema e comecei a ver alguns comportamentos diferentes e, cara, foi o Excel do lado, o project, que fui olhando, validando, investigando ali bit a bit para poder identificar por que o sistema não estava tendo o comportamento que a gente queria. Mas, enfim, você tendo esse dado, ela vai te trazer essa sugestão de aumentar 90 dias para 90 dias. Mesmo aumentando para 90 dias, seu risco é eliminado? Não. Então, seu risco não é eliminado, ele Você pode ser... diminui a probabilidade. Você vai estar Mas, mitigando, você vai estar reduzindo a chance dele acontecer, mas ele pode acontecer.
entendeu? Então, quando você está falando que você está desenhando um cronograma e faz isso, acho que uma das coisas que muitas vezes a gente, no geral, né, eu vejo GPs, inclusive eu mesmo já passei por isso, de falhar, é tirar a visibilidade desse risco, porque eu aumentei para 90 dias, ou porque eu Sim. aumentei até para 100. E daí, quando eu tiro a visibilidade disso e eu sofro o impacto, eu começo a falar, não, mas eu nunca tive isso, nunca foi assim, enquanto eu deveria falar, os dados apontam isso, e nós fizemos a gestão desse risco, já era sabido, e mais que isso, eu aceito o impacto. Eu não tenho o que fazer. Eu já trabalhei antes, talvez alguma ação com um escritório de importação, não sei, várias outras oportunidades ou práticas que pode ter nisso daí, né? Eu não tenho essa experiência que você tem, mas, enfim, eu já tentei, já apliquei, já estou fazendo, eu já estou mitigando. Mesmo assim, eu aumentei meu prazo. Mesmo assim, o risco não foi eliminado. Ele Sim. foi mitigado. E quando eu apresento isso e mantenho a gestão à vista de um risco, o que ele me facilita? Quando ele materializa, eu já sei o que eu faço, se eu aceito, se eu aciono não sei, um filtro de backup, um filtro alugado por X tempo, porque eu vou comprometer o meu projeto, e assumo o custo extra que eu vou ter Uhum. atrelado a isso, e já tenho até uma perspectiva ou uma previsão desse custo extra que eu vou ter. Então, você facilita, no geral, com seus sponsors internos e externos, com seus stakeholders, você facilita a condução desse problema, porque Sim. você trouxe à luz o tempo inteiro durante a sua gestão de projeto. O ruim é aquele risco desconhecido, né? O tal do não, né? Então, esse é o maior problema, porque é onde a gente abre questionamento pela qualidade da equipe, pelo gestor de projetos, por todos. Abre uma Uhum. desconfiança, porque, pô, toda hora ou surge um risco que ninguém sabia dentro de uma empresa que é especializada em fazer esse tipo de projeto, por exemplo. Então, ter gestão de risco ela é fundamental, te Sim. facilita a conduzir determinadas conversas que, se você não faz, você tem um problema grande na mão. Fantástico. E trazer alguma fala, ô Nelson? Eu acho Desculpa. bacana, eu gostei muito do que o Claudio colocou, ele foi bem detalhista, né? E você também, vocês foram bem objetivos. E eu volto a falar daquilo, né? Você vê, tudo que a gente falou aqui dos dados e como fazer IA é verdade, e funciona assim. Mas você começa a pensar nas competências por trás disso, do profissional que está interpretando os dados, né? O Claudio fala, olha, não quer dizer que eu vou tomar a decisão. Pode ser que isso vai acontecer. Ah, eu preciso entender esse contexto do meu cliente que é recorrente. Essa análise transversal, muitas vezes, o PMO que não tem esta rodagem, ele pode correr o risco de simplesmente fazer o que você falou, Wagner. Ah, a IA decidiu aqui, fez desse jeito, eu vou nela. Por quê? Faltou o quê? Aquela análise crítica, né? Questionar, trabalhar. E por que faltou? Porque falta ainda desenvolver a capacidade profissional de olhar isso com outro viés. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Sim, é ver os dados com estratégia, ver os dados, entender realmente aquilo que pode ser feito, né? Não é qualquer um vai conseguir tomar decisão hoje baseado na IA? Não, eu acho que a vivência vai contar muito. Não sei se vocês concordam com isso ou se daqui a pouco uma pessoa que não é desmerecendo, mas uma pessoa que está em trainee ali vai conseguir tomar a decisão que uma pessoa sênior tomaria. Lógico que não, né? Então, aqui é um ponto importante, porque assim, um trainee ele pode olhar isso, mas quando ele olhar isso, ao pensar em tomar uma decisão, eu acho que ele precisa aqui de um gatilho mental. Eu Uhum. vou dizer assim, o que é o gatilho mental? Opa, vou tomar uma decisão. Espera aí. Eu olhei transversalmente qual é o impacto disso na organização. Estou pensando num checklist aqui, né? É, eu fiz uma análise crítica própria desse risco, e talvez se ele colocar esse gatilho mental e algumas dessas perguntas que ele faz para ele, a resposta seja não,
ele precisa procurar um cara mais sênior para ajudá-lo a tomar essa decisão. Senão ele não vai desenvolver essa competência. Ele vai virar o quê? Vai virar um papagaio de IA. E aí o risco. É o que as pessoas têm medo hoje, né, o Nelson? Não, algumas pessoas têm medo hoje. Eu tenho uma preocupação com algumas pessoas de virar esse papagaio de IA. E não aprender a questionar as coisas, não usar a seu favor, entendeu? Esse hoje é o meu receio hoje de algumas pessoas aí tá fazendo muito isso, sabe? Não sei se vocês já viram no mercado acontecer isso. Olha, é um risco que está aí, né? Eu acho que pode acontecer sim. Eu acho que o principal fator, ou algumas coisas que você faz aí, bem como o Nelson colocou, que minimiza a chance de você entrar, né, nessa condição, além de fazer essa parte de crítica, né, que o Nelson falou, ou ter um checklist, por exemplo, de decisões aí, que você utiliza para decisões, para avaliar o impacto, vai também, volto a falar, de questionar a IA para mostrar qual foi o racional dela para chegar na sugestão, né, ou na orientação, ou na decisão que ela está querendo propor para o seu projeto. Acho que para qualquer coisa, não necessariamente só projeto, mas qual que é o racional dela, o que ela utilizou. E com isso, claro, você ainda não vai estar 100% seguro. O que o Nelson falou de checklist muito bem colocado, a IA não vai saber. Ela talvez não vai te propor, ou você vai questionar, que mais eu devo olhar? Mas mesmo assim, talvez, dentro do contexto da sua organização ou da sua atuação, ela não sabe. Ela não sabe o que está permeando à sua volta, talvez ela tenha ideia, experiências e dados de já imputado nela, né? E ela vai conseguir falar dentro de um cenário que ela enxerga, né? Então, assim, saber o racional, entender, ter essa capacidade analítica, como o Nelson falou, quando se fala de decisão também, ter esse entendimento que é uma decisão, a decisão ela tem que ser tomada, então você vai acabar assumindo as consequências, e elas podem ser positivas e negativas, né? E isso é que deve ser avaliado. E muitas vezes, quando você usa a IA e vai se tornando esse tal de papagaio, né, como você falou, quando você usa a IA ainda de forma muito consultiva, muito superficial, você cai ainda mais no risco de ter isso, de acabar e não aprende nada. Assim, isso, não aprende nada. Porque a IA, é assim, as pessoas falam, pô, mas a IA daqui a pouco eu vou ficar desinteligente. O pessoal tem falado, o termo está usando muito é o emburrecimento. Eu vou ficar emburrecido com a IA, né? E uma vez eu participei de um curso, eu achei bem interessante, era de fazer boas perguntas, era relacionado a isso. Eu falei, de prompt, parece né? que a gente não sabe fazer pergunta, e naquele curso eu vi que não. Eu, pelo menos, não sabia fazer pergunta. Depois manda para a gente o nome. Tá bom. Essa questão de fazer pergunta é fazer pergunta inteligente. O que não é que é inteligente, às vezes a falta de conhecimento não é que a pergunta é burra, né? Mas as pessoas acreditam que vão emburrecer. Depende de como é que você usa. Aí, se você faz boas perguntas, se você procura entender a resposta. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu vou usar essa resposta para alguma coisa? Qual vai ser o fim da resposta que você vai me dar? Se ela não for ter nada, se eu não encontrar nada, a minha pergunta não está sendo boa. Pode ser só para entendimento meu, então vou achar que é para meu entendimento. Beleza, ainda aí tem um fundamento até. Mas se eu não achar um destino do que fazer com essa informação, eu não preciso dela. Sim. E muitas vezes a gente pergunta para IA coisas óbvias, né? E aí a gente acaba e não contextualiza. Não melhor. E não contextualiza. Então, até a dica para quem está nesse ambiente, independentemente se é num PMO ou se é num VMO, que é uma outra visão aqui, né? Falamos também sobre isso em outras lives, que seja área fora da área de projetos,
mas que você tem ali a engenharia de prompt, né? A engenharia de prompt ajuda a entender como que a IA pensa, como que não todas, é lógico que a mudança é contínua, mas a Uhum. forma de você conversar, os pontos necessários que você deve colocar em um bate-papo com a IA é muito importante. Então podem pesquisar aí, engenharia de prompt, tem muitos cursos bons sendo divulgados, tá? Mas Quando vamos eu lá, comecei a usar pode IA, ir. eu fui atrás desse curso. Eu fiz também. Na verdade, nós fizemos aqui na nossa plataforma um treinamento ano passado, né, com o Legal. Jefferson Barbosa, que é um expert em gestão de projetos também. Ele é analista de dados, é mestre em IA e é do Paraíba. E ele, assim, é uma pessoa, tem um conhecimento bom. Quem puder, né, quiser conhecer, procura lá, Jefferson Barbosa. Vai no LinkedIn que vocês vão encontrar ele lá, tá? E assim, para a gente poder ir para o final aqui, né? Eu acho que nós tivemos um dia de muitos insights aqui. Eu quero só ver o comentário aqui do Paulo Mendes, que está no LinkedIn. Ele colocou aqui, ó, aquela frase antiga, nunca foi atual. A tecnologia existe para acelerar o conhecimento. Sem ele, imagina o que iremos acelerar. Já fala, né? Sim. Ele resumiu o que a gente está conversando aqui, né? É isso aí. Sem a tecnologia, assim, se eu não tiver conhecimento, não adianta, né? A gente falou aqui de competência, falou de engenharia de prompt, a arte de fazer as perguntas certas. Sem isso aí você não acelera, não tem como. E me preocupa muito o ponto que você colocou, né, Wagner? Porque tem até um filme bem interessante chamado Idiocracia. A gente precisa tomar muito, a gente tem que estar muito consciente de, do que a IA está te trazendo de Uhum, benefício. Senão você sim, está indo para trás. sim, disse tudo. Vamos lá. Ó, gente, é só aqui de bate-papo já deu ideia para várias outras lives aí para a gente poder tocar. Uhum. E assim, uma pergunta que o pessoal vai gostar aqui, ó. Se o PMO quiser dar o primeiro passo amanhã, saiu dessa live aqui, amanhã já chega no trabalho e vamos dar o primeiro passo. Por onde você recomenda começar? Primeiro, Cláudio, depois o Nelson. Vamos lá. Tá, joia. O primeiro ponto que eu recomendo é mapear a fonte de dados que vocês têm. Quais são existentes, de fato, e a qualidade delas. Esse é o primeiro ponto. Se eu não tiver uma fonte de dados confiável, eu basicamente não vou ter o que usar, né? Não vou ter informação. É, fazendo analogia aí pelo texto aí colocado até, eu não vou ter o conhecimento, né? Como é que eu vou usar qualquer tecnologia IA para resolver se eu não tenho o conhecimento dos meus dados históricos, por exemplo? Então, a primeira coisa que eu olharia seriam os dados existentes que você tem, primeiro ponto, o que você tem, dentro do que você tem, qual é a qualidade e o que você quer extrair dele, né? Porque se a gente pensar comece simples, você não precisa ter tudo na mão, né? Hoje eu uso a IA para fazer prescrição e eu não tenho ela integrada, né? Eu faço uso de prompts e com os dados que eu tenho, e a extração do meu dado está facilitada hoje, mas eu não tenho ela integrada, ela não está automatizada nesse ponto, tá? Então, eu não, por quê? Porque o investimento no momento acaba sendo maior para fazer isso, a gente está adquirindo também maturidade, quer dizer, constantemente eu estou adquirindo maturidade, aprendendo aqui também na live, estou aprendendo também, enfim. Então, primeira coisa é os dados que eu tenho e o que eu quero deles, se é possível eu extrair isso dele. E eles estão com qualidade. Segundo ponto, se você vai partir para não só para uso de IA, mas você também vai gerar indicadores, é implementar uma base, um, um data warehouse, por exemplo, algo desse tipo. Pode ser em Excel, pode ser um Power BI gratuito que você vai usar, sabe? Tem a versão gratuita. Eu comecei a fazer os nossos indicadores em Power BI em versão gratuita.
e mesmo que se você for para uma paga, ainda é um valor bem baixo para a utilização, por exemplo. Peço desculpas aí, falei de ferramentas aqui, mas eu só estou querendo... Fique à vontade, fique à vontade, não tem problema não. Não tem... peço desculpas aí se eu violei alguma regra, mas onde que eu quero chegar é que tem soluções que você vai utilizar hoje gratuita até, sem custo ou com um custo muito baixo. Vai depender do seu desenvolvimento, você também não conhece, aí usa IA. Para essa parte, a IA ajuda demais você a desenvolver determinadas coisas com pouco conhecimento na ferramenta em questão, tá? Você vai criar informações que eu vou até falar na minha apresentação, que são descritivos, que eu vou olhar o status atual, né? Eu vou olhar como é que está hoje para trás. Eu vou conseguir enxergar como é que estão os meus indicadores principais que eu quero. Por exemplo, hoje é só indicador de prazo, por exemplo. Legal, só tem indicador de prazo, mas já é um indicador que você tem, que qualquer variação no prazo, ele vai te dar ou um risco positivo ou negativo, ou vai te trazer um problema, ou vai comprometer a data fim do seu projeto, e assim vai. E daí, mediante a isso, e para evoluir, eu iria para a governança desses dados. Até o ponto que... ampliar e manter a qualidade deles, pode falar. É até o ponto que eu ia falar, né? O melhor dos mundos é você partir toda essa, como vamos dizer assim, uma consultoria mesmo, de alguém, de alguma empresa, para fazer uma implementação de uma governança ali dentro da sua organização. Mas é lógico que para pequenas empresas, que o volume é muito pequeno de dados, acaba não sendo viável isso, mas se a empresa tem capacidade, né? Até a própria empresa que hoje faz a governança de dados, ela aplica a governança para IA também, né? Porque hoje um conversa com o outro, né? Não tem jeito. Sim. Nelson! Eu queria dar uma perfumada aí no que o Cláudio falou, tá? Toda vez que a gente fala de PMO, eu sempre penso no impacto que ele precisa trazer para a organização. Eu colocaria um passo anterior, né? Eu pensaria no seguinte, isso aqui para mim é muito importante. Quais decisões o PMO precisa apoiar? Quando eu falo decisões que ele precisa apoiar, eu estou falando daquela área de influência que ele atua, naquela área de preocupação. Por quê? Uma decisão estratégica precisa ser tomada, então eu preciso entender quais são essas decisões que o PMO precisa apoiar. Quando eu sei quais decisões que o PMO precisa apoiar, aí eu dou uma olhada na qualidade, na integração dos dados que eu tenho existentes, para saber se esses dados vão me ajudar vou repetir, hein, a apoiar a decisão. Ou seja, eu estou aumentando minha área de influência e minimizando a área de preocupação. Por quê? Se eu vou apoiar a decisão, eu vou apoiar a decisão organizacional, que vai trazer um impacto positivo. Legal. Então, eu penso nessas duas coisas. Terceira coisa que eu já falei, né, é fortalecer as competências de business acumen e pensamento sistêmico. Depois disso, eu tenho que pensar no modelo para criar mecanismos simples de registro de decisão e aprendizado. Aí sim, eu vou para a parte da tecnologia. Mas, na minha visão, eu preciso pegar esses 4 primeiros passos antes, para depois ir para a parte de dados, de tecnologia e de ferramenta. Por que eu falo isso? Porque os PMOs que têm maior maturidade decisória, eles superam muito os outros pares, os outros PMOs das outras organizações em resultado, justamente por causa disso. Eu tento olhar primeiro no que eu preciso para apoiar na decisão, porque isso cria valor. Com certeza, muito bem colocado, Nelson. Fantástico, gente. Até porque se eu não for entregar valor, né? O meu dado não for servir, não adianta nada, né? Se ele não vai ser usado, por que está sendo coletado? Que negócio, né? Esforço à toa, em muitos casos é dinheiro investido de forma à toa mesmo, então esse alinhamento com certeza é muito, muito, muito importante. Nelson foi muito feliz aí com a inclusão.
Pode falar, Foi Cláudio. cirúrgico. Eu acho que um ponto que eu gostaria de reforçar também aqui, porque vivi essa experiência também, não só onde eu estou, em locais no meu passado, aí na minha trajetória, sistema sempre é o fim, né? Eu vou utilizar lá no final. Se eu não tiver maturidade, que nem o Nelson colocou, se eu não tiver maturidade de processo, se eu não tiver criado tudo isso daí, eu não adianta eu ter um sistema. Não é o sistema que vai fazer eu ter a maturidade, que vai fazer eu ter o uso. A gente vê isso de forma clássica no portfólio de produto nosso, nos clientes. A gente entra, arruma a casa e um ano depois estamos sendo chamados de volta. Por quê? Não teve o aculturamento, não teve a maturidade necessária para se manter os dados, a organização, o objetivo do que eles precisavam atender, e isso se perde em questão de um ano, vira bagunça de novo, e a gente é chamado, outra consultoria acaba sendo chamada para atuar de novo. Então, isso que o Nelson comentou é de extrema importância em vários segmentos, não é só PMO, e se não acontecer de fato, a gente perde a governança sobre o assunto, perde o propósito, não vai ser enxergado como estratégico, porque realmente não vai ser, e assim vai. Aí diminui nosso tempo de vida do escritório. Vai. Ô, gente, é um tema maravilhoso que a gente ficaria até amanhã conversando aqui, né? Antes da gente, eu pedi até para a gente, cada um fazer a consideração final, despedir do pessoal. Só lembrando aqui, gente, olha, nós estamos fazendo essas lives do Esquenta Global PMO Day, que vai acontecer agora, dia 4, depois de amanhã, tá? Das 9 às 18 horas, vai ser um dia inteiro de muito conteúdo, tá? E o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês a tela rapidinho. Deixa eu entrar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai ser bem rapidinho aqui, eu prometo. Compartilhar a tela inteira. Esse é o site, tá? Global PMO Day. Se você colocar Global PMO Day 2026, você já vai encontrar na busca do Google, tá? Ou você pode entrar em digitaledu.com.br e lá embaixo vai ter lá eventos e tem um evento lá para você poder acessar, ou é só você clicar no link que eu estou colocando no chat aqui agora para vocês. Estou aqui no chat, botei aqui a pergunta e também aqui nas redes sociais. Ó, já coloquei o link para vocês aí. Tá? Então, aqui no site, você encontra um pouco de informações sobre o evento, os palestrantes, e fica meu desafio para vocês. Se conectem aos palestrantes. Gente, como que eu vou me conectar, Wagner? Clica aqui no LinkedIn, ó. LinkedIn, todos eles têm um LinkedIn aqui. E conexão é tudo. Se você está aqui agora assistindo essa live, ou está assistindo essa gravação, você tem interesse no PMO, em gestão de projetos, então essas pessoas que estão aqui são pessoas que podem contribuir para você com cases, com práticas, né? Então, o LinkedIn é fantástico para isso, tá? Então, já fica o desafio aqui. Então, você vai ver aqui, ó, o Cláudio Bassan tá aqui, tem o tema dele, fala que PMO orientado por IA, de Big Data à previsão e decisão inteligente aí, ó. E hoje nós demos um spoiler aqui. Eu ia perguntar para ele para dar um spoiler, mas isso aqui foi um spoiler um pouquinho da palestra dele, né, Cláudio? Isso, é isso aí. E, ó, se preparem, hein? O Fábio Torre, Aline Birk. Então, tem várias pessoas aqui que vão estar com a gente, vários profissionais, pessoas do dia a dia do PMO. Não são pessoas que estudaram o PMO e pronto, pessoas do dia a dia, tá? Programação completa está aqui. E nós temos também aqui dois tipos de credencial. Vamos lá. Credencial 1, que é a credencial VIP. Você vai poder acessar ao vivo o evento no dia 4 e você vai ter acesso por 1 ano às gravações. Então, você vai poder rever os pontos importantes que você não conseguiu acessar online, ao vivo. Mesmo que você assista só a gravação, você vai poder emitir o certificado de participação, tá? E também tem a credencial ao vivo, que é a credencial que dá o direito a só assistir ao vivo. Perdeu alguma, não consegue assistir depois, tá? Então tem essas duas, a diferença é essa. Uma eu consigo assistir 100% ao vivo e consigo ver a gravação, que é a VIP. A outra eu só consigo assistir ao vivo.
Escolhe a que mais faz sentido para você. Se você estiver fazendo uma compra empresarial, a sua empresa for comprar para você, dá tempo ainda, tá? É, basta clicar nesse ícone aqui, ó, para compra empresariais e grupos, clique aqui. Então, você vai mandar uma mensagem para a gente por WhatsApp, nós vamos te responder, te dar como que você vai fazer, enviar o pedido para a gente emite a nota fiscal, coloca os dados de pagamento e a sua empresa segue o processo interno. Ah, Wagner, mas o processo interno da minha empresa demora uma semana. Não tem problema, a gente já libera seu acesso, ok? E depois que tiver o processo fechado, aí a empresa faz o pagamento. Não tem, aqui a ideia é compartilhar conhecimento, tá, gente? Simbora. Então aqui, e tem um presentinho também que o grande Nelson vai falar para vocês. Quem tiver inscrito no evento vai ter aí vai receber a palavra some da minha cabeça. Mas fala aí, Nelson. Não, tranquilo, eu explico. Esse é um ponto muito importante para os profissionais de escritório de gerenciamento de projetos. Todo mundo que participar desse congresso, inclusive os palestrantes, né, eles podem fazer um diagnóstico de maturidade e impacto de nível 1 do seu escritório de gerenciamento de projetos. Ao fazer esse diagnóstico, você vai receber um relatório de mais ou menos 44 páginas, onde ele vai trazer para você insights e contribuições de como você pode potencializar o seu PMO. Você vai ter um relatório bem estruturado com todos os serviços que um PMO pode prestar, os 26 domínios de serviço. Além disso, qual que é a vantagem disso? No dia do evento, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta assistida por inteligência artificial, mostrando para vocês onde aquele determinado escritório de gerenciamento de projetos, não da tua empresa, mas do segmento que você atua, está posicionado em relação às empresas públicas e privadas, em relação ao mesmo segmento de outro país, e vou trazer para vocês também, com auxílio da inteligência artificial, um conjunto de recomendações e tendências que você pode considerar para potencializar seu PMO. Então, traduzindo, né? O teu relatório fala do seu PMO. Esse diagnóstico, ele segue todas as leis de LGPD e GPDR. Eu não fico com dado nenhum, eu não fico com e-mail nem com o seu nome, eu só vou coletar os dados. Isso é uma coisa. No evento, eu vou mostrar para vocês como é que a inteligência artificial trata esses dados e como é que vocês podem utilizá-la para que vocês consigam verificar tendências e comportamento do escritório de gerenciamento de projetos no seu segmento. E aí você pode aplicar o mesmo princípio no teu escritório local quando você tiver um relatório em mãos. Legal? Fantástico, fantástico aí, ó. É isso aí. Então prepare aí. Hein? Muito bom, muito bom. Se prepare aí, porque teremos aí no dia 4, de 9 da manhã às 18 horas, uma imersão dentro desse universo do PMO, tá? E eu quero deixar aberto aqui agora, né? Tá, até coloquei no chat para vocês, tá, gente? O cupom de desconto GPD20, tá no chat aí, tá? GPD20, você tem um desconto de 20%, independente de qual credencial você quer utilizar. Tá bom? GPD20. Eu quero deixar aberto aqui agora para o Cláudio Bassan fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Bom, primeiro gostaria de agradecer aí ao Nelson, Wagner, a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, agradecer a todos aqui que estão nos assistindo, por estar aqui nos prestigiando, né? E é isso. Estaremos aí junto daqui 2 dias, onde eu vou poder falar um pouquinho do caminho que eu percorri, do que eu utilizo. Aprendo muito com isso daí e vou ficar muito feliz também de compartilhar as minhas lições aprendidas aí e tudo que eu consegui construir ao longo desse tempo que eu estou hoje nesta consultoria, né? Que eu já estou há 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos aqui na Trustsys, e pude construir esse trabalho aí junto com a IA também, conhecer, aprender, estudar e compartilhar aí os conhecimentos junto com todos e aprender também dos demais aí que participam e colaboram bastante, viu? Obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade e a todos. Maravilha, Cláudio. Nelson!
Gente, estou bem feliz, estou bem contente, né? Acho que esse evento é um evento único, acessível para a comunidade. Vocês vão perceber que a gente está trazendo apenas profissionais que atuam como heads de PMO, porque realmente a gente tem essa preocupação, é trazer senioridade e fazer com que você, profissional, consiga alavancar a tua carreira por meio deles, né? Então, acho que aqui vocês vão ouvir muitas histórias de sucesso, história de fracasso, que eu acho que isso é muito importante. A gente tem que aprender, de preferência com os dos outros, não com os nossos. Mas vai ser um evento bem legal. Vocês podem acreditar. Tem bastante gente interessante aí, com muito profissional aí que vai agregar muito no trabalho de vocês e vocês viram exemplo disso hoje. Obrigado. Maravilha. Nelson, é um prazer sempre estar aqui com você, cara, dividindo esse palco maravilhoso. E vamos também nos encontrar várias vezes no evento, né? E quero agradecer aí pela curadoria maravilhosa que você fez, pela idealização junto com o IPMO, né? Desse evento. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso Legal. mesmo. E, Obrigado. Cláudio, gratidão por ter aceito, né, o convite para estar com a gente aqui. Nos encontraremos no dia 4. Combinado? Isso aí. Combinado, obrigado. Maravilha. Para quem está aqui ao vivo agora, gente, colocamos no chat para vocês o link agora, ó. Vamos lá. Antes de eu fechar aqui, o link do certificado de participação está indo para vocês no chat agora. Quem está nas redes sociais, dá tempo de vir ainda para digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, porque esse link dura 5 minutinhos só, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Um abraço, Cláudio, um abraço, Um Nelson. Tchau, abraço. pessoal. Bom Tchau. descanso.